Good morning, guys. How are you? Are you okay? Good morning, everyone. Welcome back. Sejam todos bem-vindos de volta. Bem-vindos ao nosso segundo semestre. So, super welcome, guys. This is Wide Angle 1, and today we are doing review from units 1, 2, and 3. More specifically today, unit 3. Today is August 2nd, 2022. So let's take a look at our page on Google Classroom. So let's see. Vamos dar uma olhada na nossa página no Google Classroom. Aqui nós postamos os assuntos para essa semana. A gente vai ter 2 dias importantes de revisão, ok? Então, revisão das unidades, thank you, 1, 2 and 3. Iniciando pela última, porque na última aula nós terminamos a unidade 3, ok? Então, aqui a gente tem os assuntos das 3 unidades. So, Unit 1, Self, Unit 2, Things, and Unit 3, Places. Ok? Antes de nós começarmos, como a gente sempre faz, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o trabalho de casa. Vamos ver o que a gente passou na aula passada? Let's take a look. Então, a última aula foi nas 2 últimas aulas foram July 12th and July 14th. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, nesses dias, nós vimos o final da unidade 3, ok? Hi, Rebecca. Good morning. Good to see you. Welcome back. Ok? Bem-vinda. All right. So, vamos olhar aqui nessas 2 últimas aulas para a gente ver o conteúdo e o trabalho de casa. Então, nessas 2 últimas aulas, nós vimos dando informações sobre lugares onde fica, como chegar, né? A gente tem aqui take a right, usando o imperativo, né? Para a gente, hello, good morning. Para a gente dar informação, a gente sabe que é comum usar o imperativo, good morning. E na segunda aula, na última aula, de fato, nós falamos sobre lugares. Então, aqui, olha, talking about places. Asking where places are. Então, nós aprendemos a perguntar onde ficam os lugares. Onde fica o museu, onde fica o mercado. Então, nós vimos como nós podemos dizer essas coisas e usando o there is e o there are, né? A gente já viu que there is é para singular e o there are para plural, ok? O trabalho de casa foi Online Practice Units 3.4 and 3.5. E nós também sugerimos fazer o teste da unidade 3 que está na plataforma online. Então, Unit 3 Test, juntamente com a revisão da unidade 3 que está na página 149, que nós vamos olhar agora, daqui a pouquinho. E passamos também algumas folhinhas, que a gente chama de worksheets, exercícios que são feitos numa folhinha. Ok, all right, Rebecca. All right. Deixa eu dar uma olhada aqui no microfone para ver se tem algum problema. Hello, hello. Não, está ok para nós.
O microfone está funcionando aqui. Deixa eu só ver se o volume está ok. Tá. A gente está quase no máximo. All right. Então, voltando aqui, essas foram as folhinhas e esse é o material de apoio. Alguma dúvida sobre o trabalho de casa? Hello, good morning. Good to see you. Alguém tem dúvida? Não? Nenhuma pergunta? Ok. All right. Voltando para a nossa página de hoje, dessa semana, a gente lembra que nós enviamos duas mensagens importantes para vocês, que eu até gostaria de abrir aqui e compartilhar. Okay? A primeira mensagem foi essa, de boas-vindas. Welcome back to English Oxford, second semester 2022. Hello, guys. How are you? E aí nós falamos sobre o início do segundo semestre, para quem não viu, né, a mensagem, e a gente fala que gostaríamos de deixar aqui registrado algumas informações importantes. Então, a primeira informação é: não são mais válidas as reposições feitas pelo YouTube. O que isso significa? Até julho, a gente podia fazer a nossa reposição e abonar a nossa falta, assistindo ao vídeo, tirando um print da tela, fazendo os exercícios no livro e aí tirando uma foto. Essa foto e esse print eram postados aqui no Classroom e a falta era abonada, ok? Agora, a nossa instrução, né, da direção, nem foi minha ideia, a direção que decidiu, as reposições não podem mais ser feitas pelo vídeo. Vocês vão poder continuar assistindo aos vídeos numa boa, quando faltarem, se quiserem ver aquela aula que vocês perderam, mas não vai abonar a sua falta. Então, como você vai fazer o abono agora? Você deve marcar uma reposição juntamente com a coordenação. Ah, ok, Rebeca. Very good. Tá conseguindo ouvir a gente agora? Ah, ok. Thank you, Rebeca. Então, a gente está falando aqui da primeira mensagem que nós enviamos para as turmas com relação às reposições, ok? Então, agora, quando você perdeu uma aula por algum motivo e a gente pede para que evite perder a aula, que vai ser mais complicado para repor, porque agora vocês têm que marcar com a coordenação. O número de contato está no grupo de vocês. Vocês vão enviar uma mensagem solicitando a marcação e dizendo a data da falta. Então, aí é todo um processo. A marcação é somente para sexta-feira, é o único dia que faz reposição e pode ser feita online, como nossas aulas são híbridas, né? Você pode repor de casa, mas vai ter um link para você clicar no Google Meet para você falar com um instrutor, um professor, ou o seu professor, ou se ele não tiver horário, algum outro professor disponível. Aí você vai fazer a reposição e funciona da seguinte forma: para repor uma aula, você pode fazer a marcação para 30 minutos. 30 minutos você consegue repor uma aula, que não é a mesma coisa que uma aula na sala, que tem toda uma explicação e tal, mas é uma rápida olhada na aula que você perdeu, tira suas dúvidas e você consegue fazer o abono, porque vai ter um documento certificando que você fez a reposição, ok? Então, 30 minutos repõe uma aula e 60 minutos ou uma hora para repor duas aulas, caso necessário. E, se eu não me engano, parece que tem um limite de marcações por mês. Se eu não me engano, eu vou confirmar isso ainda, mas vocês só podem fazer duas reposições por mês, ok? Mas essa última parte eu vou confirmar.
Então, qual é a mensagem? Evitar faltar. Só realmente em caso de urgência, né? A gente precisa ir ao médico, alguma situação de emergência que aconteceu, e agora para abonar vai ser mais complicado. Ok, guys? All right? Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem para o nosso grupo no WhatsApp, ou então diretamente com a coordenação, que aí vocês marcam. Caso você faltou uma aula, você vai marcar meia hora. Caso você faltou 2 aulas, você deve marcar 60 minutos. Ok, guys? A segunda mensagem é sobre o homework. Essa mensagem não mudou muita coisa, só dizendo que toda aula vai ter homework. E esse homework, ele tem uma parte na plataforma e outra parte são as folhinhas. A última mensagem é: o homework feito pelo online practice fará parte do boletim do aluno no final da avaliação. Então, cada avaliação que nós temos, que acontece a cada 3 lições, a cada 3 unidades, vai ter um boletim, e lá naquele boletim vai constar a sua nota do online practice. Então, é importante que vocês façam a plataforma. Aí alguém pode falar: ah, professora, mas eu não tenho livro. Então, se você não tem o livro ainda, você não tem como entrar na plataforma. Então, você me informa e não tem o livro ainda, pode me enviar uma mensagem, eu vou registrar, e aí a gente vai verificar como vai ficar o seu boletim, caso na avaliação você ainda não tenha o material. Ok? Então, vale nota. Ok, guys? Muito importante. A segunda mensagem que nós postamos foi esse thread aqui dos vídeos de agosto, que a gente agora vai postar dentro do mês daquelas aulas. E aqui a gente vai colocar os links para vocês acessarem o vídeo. Caso vocês queiram rever aquela aula, tirar alguma dúvida, ou até mesmo faltou aquela aula, eu quero ver o vídeo da aula, apesar de saber que eu tenho que marcar reposição, né? Você pode assistir. Mas aqui a gente deixou bem claro direitinho que não serão mais válidos para abono de falta, ok? Mas os links estarão todos aqui para vocês. All right, people? Ok, alguma dúvida? Não? Tudo certinho? All right. Então, vamos lá para a nossa matéria de hoje, porque a gente tem uma prova, né? Na semana que vem. Então, let's take a look. August 2nd. Então, a gente está aqui. Review Unit 3, page 149. And exercises. Aqui nós colocamos que tem exercícios além dessa página, porque se o tempo permitir, nós vamos dar início à revisão das outras unidades também. Ok? Da 1 e da 2. Alright? Então, quem tem o livro, por favor, open your books to page 149. Okay? So let's go there. Hello, Tainara. Good morning. Welcome back. Te ajude, por favor. Thank you. Vamos lá ver quem chegou a fazer ou tentar fazer. All right. É da unidade 3, a revisão. Ok, a little bit. Começou a fazer já? É lá atrás, é a 149.
No. Just a little. Okay. No book? Okay. All right. Okay, guys. So, let's begin. Como nós já sabemos, toda revisão de unidade começa com o vocabulário. E nós vimos que na unidade 3, nós falamos sobre lugares ou places. Okay? All right, people? Thank you. Okay, thank you. So, let's take a look at the first one. Look at the images. Where can we find these things? Então, olhe as imagens. Onde nós podemos encontrar estas coisas? Então, a gente tem aqui alguns objetos, alguns elementos, e a gente vai dizer onde a gente pode encontrá-los. Aqui a gente tem as dicas, ok? At a museum, in a store, in a bank, in a cafe, at an airport, in a supermarket, in a park, in a hotel. Então, mais uma vez, ouçam bem a pronúncia para ajudá-los quando vocês tiverem que fazer o projeto, caso queiram falar sobre lugares. Então, observem a pronúncia. At a museum, in a store, in a bank, in a cafe, at an airport, in a supermarket, in a park, in a hotel. Okay? So, let's see, guys. The first one, we have here some money. So, in a bank. All right? Good. What about number 2? In a café. A palavra café vem do francês. E ele significa, ou ela significa, o lugar onde você pode comprar um café. Então, em português, significa cafeteria, ou mesmo um barrister, como seria, não barrister, but um barista, alguém que faz café e vende. Então, aqui no Brasil, nós temos algumas cafeterias famosas. Por exemplo, temos a Starbucks, né? Temos a Coffee Town, que fica em alguns shoppings. Tem a California Café, ou California Coffee, que é um nome, fantasia, de um café. Café é um lugar, não a bebida, ok? A bebida nós chamamos de coffee. Não é lugar, é bebida, ok? Então, aqui, o inglês, ele importou do francês a palavra para descrever ou para definir uma cafeteria. E ela ficou exatamente como é em francês, com as letras ali e no final o acento agudo, ok? Então, o inglês simplesmente importou do jeito que é. Então, in a café. Então, em uma cafeteria. Number 3. Let's see here. In a hotel. Então, olha lá a pronúncia desse lugar. A gente vai falar o H com o som de R. Mas o R realmente aspirado. Aquele R que a gente fala com a garganta. Vamos lá. Hotel. Hotel. Então, a sílaba tônica é a última, não é a primeira. Então, é exatamente onde nós colocamos a sílaba tônica quando nós falamos a palavra hotel em português. Só que em português nós não pronunciamos o H. Ok? Nós falamos hotel, sem pronunciar o H. Em inglês, ele é pronunciado. Só isso que muda, mas a sílaba tônica continua na última sílaba. Então fica hotel. Hotel.
É quase igual a gente fala, só que pronunciando o H, ok? All right, people. Então, in a hotel. In a hotel. Good. Now, number 4. Where can we find this? In a park. Okay. Good. Number 5. In a store. Good. Number 6. In a supermarket. Very good. Number 7. Olha como mudou a preposição. Ele aqui colocou at no lugar de in. Acontece isso muitas vezes. Por quê? Porque algumas palavras, alguns lugares, a gente vai usar a preposição at, e para outros lugares a gente está dizendo aqui com a preposição in, que é dentro de, e não especificamente no. Aqui, in a store, in a café, in a supermarket, a gente está dizendo dentro de uma loja, dentro de uma cafeteria, dentro de um supermercado, ok? A preposição in significa mais dentro. E a preposição at é justamente a conjunção, a ligação do em mais a, que significa na ou no. Por exemplo, no supermercado. Caso você diga que você está no supermercado, você vai dizer I am at the supermarket. Ah, eu estou no curso. I am at the course. Ah, eu estou na praia. I am at the beach. Então, o at, ele vai dar essa ideia de localização, não especificamente dentro de, ok? É diferente. Então, aqui, por isso que tem essa mudança aqui. Aqui é no museu. Eles não quiseram colocar dentro de um museu. Nesse caso, eles quiseram dizer no museu, ok? Então, at a museum. And number 8. At an airport. Então, aqui também, eles colocaram simplesmente em um aeroporto. Então, aqui, ó, em um museu, ou no museu, e em um aeroporto. At an airport. A palavrinha airport. Ok? Hi, good morning. Então, vocês podem tentar falar airport. Airport. At an airport. Porque aqui a palavra airport, ela começa com um som de vogal. Então, como eles quiseram colocar aqui um pronome indefinido, um ou uma, aqui é um aeroporto, então fica an airport. An airport. E aí a preposição é at, que significa em. Então, em um aeroporto, em um museu, ou simplesmente no museu. Pode ser um ou outro, ok? Ok, guys. Então, alguma dúvida na primeira questão? Any question? No? Ok. Porque aqui a pergunta é onde nós podemos encontrar essas coisas. Então, poderia ser, todas as expressões poderiam ser com at. É só uma questão mesmo de interpretação do autor que fez o exercício, ok? Ele poderia dizer em um café, em um hotel, né? Em um parque, em uma loja, né? Aí seria tudo com at. Yes. Na prova vai cair uma aí? Não. Não. Não, na prova não. Na prova, o foco maior é a interpretação, é o entendimento da frase. Então, o que vai acontecer é que algumas questões, a maioria das questões de vocabulário, elas são múltipla escolha. Então, não é como dessa forma aqui, ok? A gente vai fazer um simulado para vocês verem como é a prova, ok? All right. So here, number 2. Let's do this.
Nessa daqui, nós vamos colocar as preposições que nós aprendemos para dizer onde ficam as coisas. Então, a gente tem, além do at, que nós vimos lá, a gente tem in, on, between or near. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 palavrinhas importantes que nos ajudam a dizer onde ficam as coisas. Então, aqui a gente tem We are Toronto, Canada. Esse exercício, eu acredito que nós já fizemos quando nós fizemos a lição. Mas vamos só relembrar. Para cidades e países, que preposição eu uso? In. Isso já é ponto pacífico. Não tem como errar. Você viu o nome de uma cidade ou você viu o nome de um país, você vai usar a preposição in. Então, aqui a primeira, in. We are in Toronto, Canada. This week, our hotel is... Agora, aqui a gente tem o nome de uma rua. Com o nome de rua, qual é a preposição que eu uso? On. Very good. Ok? Essa também não modifica. Qual é a única diferença que vai acontecer se você estiver em Londres, por exemplo, e não nos Estados Unidos? Lá na Inglaterra, eles não usam a preposição on para nomes de rua, quando a gente dá endereços e tal. Eles usam a preposição at. Só para mudar um pouquinho, né? Mas isso é na Inglaterra, é o inglês britânico. Ok? Mas na nossa lição e no inglês americano, que é mais internacional, a gente usa a preposição on. Ok, guys? Então, on Spadina Avenue. Agora, a gente tem aqui um bairro. Qual é a preposição para bairro? In. É a mesma que a gente usa para cidades e países. Ok? Então, in Campo Grande. In Bangu. In whatever. Ok? Barra. In Copacabana. In Ipanema. Right? Caso vocês estejam dando a localização de alguma coisa. Aonde fica, por exemplo, o pão de açúcar? Então, where is the sugar loaf in Rio? Where is the sugar loaf? In Urca. Urca é um bairro, ok? In Urca. Where is the Christ statue? Onde fica o Cristo Redentor? In Cosme Velho. Ok? In Cosme Velho. All right, people? Aonde fica o shopping downtown? In Barra. Ok? All right. Então, aqui eles estão in Chinatown, que é um bairro chinês lá em Toronto. Ok? There is a great Chinese restaurant. Então, aqui a gente pode usar duas preposições. Eu posso dizer dentro do hotel, eu posso dizer no hotel, ou eu posso dizer perto do hotel. Né? Tem 3 maneiras aqui que eu posso utilizar para localizar o restaurante chinês. Como eles estão em Chinatown, eu acho difícil que o restaurante chinês seja dentro do hotel. Eu acho que é mais fácil ser perto. Ok? Os hotéis geralmente têm restaurantes que atendem vários gostos, e não somente um restaurante chinês, mas ele vai ter um restaurante internacional, uma cozinha internacional lá dentro. Geralmente é assim. Então, deve ser perto. Então, como a gente vai falar o perto aqui? Near. Então, there is a great Chinese restaurant near the hotel. Agora, aqui a gente está dando o nome da rua onde fica esse restaurante. Qual é a preposição? On. Ok. It's on Dundas Street. Our hotel is also
near de novo, porque aqui a gente está dizendo que o nosso hotel é também perto da estação de trem. Aqui, se a gente colocasse in, não daria muito certo, porque dizer que o seu hotel é dentro da estação de trem até pode acontecer de ter um hotel lá dentro, mas não é muito comum, né? Então, aqui a melhor opção é near. There are two beautiful theaters, our hotel and the train station. Observam que aqui a gente está dando uma localização de dois teatros que tem entre, olha, o nosso hotel e a estação de trem. São dois lugares aqui. Quando você vê dois lugares, pode desconfiar que a preposição é between. Between, que significa entre uma coisa e outra, ok? Então, aqui, between é a melhor opção. Ok? Então, ele está dizendo que tem dois teatros bonitos entre o nosso hotel e a estação de trem. There are many things to do in the city. Então, de novo, nós estamos falando da cidade, mesmo que não seja um nome, mas que seja a palavra cidade, que em inglês é city, a gente usa a preposição in. Ok, guys? In the city, right? Ok, ele está dizendo que tem muitas coisas para fazer nesta cidade. Ok? Então, there are many things to do in the city. Então, conferindo mais uma vez, até foi bom para quem não estava nessa aula poder ver o exercício. Ok? All right, any questions? No? Então, nessa unidade 3, nós vimos places, que são lugares, e vimos também algumas preposições para dizermos onde esses lugares são, ok? Now, grammar. Na parte da gramática, nós vimos inicialmente o imperativo para dar instruções de como chegar em alguma coisa, ou também para você dar um conselho para alguém que está visitando uma cidade. Então, você vai dizer, visite aquele museu, ou não visite. Vá àquele restaurante, ou não vá lá. Ok? Nessas situações, a gente usa o imperativo. Então, vamos ver. Todos já aprendemos. Ok? So, let's see. Number 1, we have the options go, don't go, take, turn, and eat. Então, aqui a gente tem at Joe's restaurant. Qual seria a melhor opção? Eat. Ok. A melhor opção é coma no restaurante Joe ou no Joe's. Coma no Joe's. Lá é bom. Eat at Joe's restaurant. Okay. Number 2, to that cafe, it's too expensive. Aqui a gente está dizendo que o café é muito caro. Então, qual seria a nossa mensagem? Don't go. Ok? Então, a gente está falando para o nosso amigo, para o nosso turista lá, não vai naquele café não, é muito caro. Ok? Don't go to that café. Então, nós já vimos que o imperativo na afirmativa é o verbo pura e simplesmente. Na negativa, nós usamos o auxiliar don't. Ok? Number 3. The train station isn't near here. Então, a estação de trem não é perto daqui. Então, o que eu estou falando para a pessoa fazer? Vá de táxi. E aqui a expressão vá de táxi ou pegue um táxi, qual é a melhor opção aqui? Take.
take a taxi. Porque aqui, olha, se fosse a expressão buy taxi, BY, ali no lugar de a taxi, se eu tivesse a preposição by taxi, aí poderia ser go by taxi. Vá de táxi. Go by taxi. Mas aqui a gente está falando para pegar um táxi. Aqui a gente tem um táxi. Então não tem como vá um táxi. Não faz sentido. Vá um táxi. Não. Vá de táxi ou então pegue um táxi. Como nós não temos o vá de táxi aqui, porque a gente não tem o buy, né? A gente vai usar o take. Take a taxi. Pegue um táxi. Ok? Number 4. Straight down Bristol Avenue. Essa expressão, quando a gente vê essa palavrinha aqui bem esquisita, na pronúncia a gente fala straight, bem simples, straight. Então, straight significa reto, em frente. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Vá em frente, ou vá reto. Então, vai reto pela Avenida Bristol. Então, aqui qual seria a melhor opção? Go. Go straight. Go straight significa vá reto, ou vá em frente, ou siga a rua Bristol. Desça a rua Bristol direto, né? Vá em frente. Go straight. Number 5. Aqui a gente tem a palavrinha right, que significa, na geografia, significa direita. Left, esquerda. Right, direita. Então, aqui ele está falando direita na rua Main. Right onto Main Street. Então, a opção que nós temos agora que nos resta, turn. Turn right. Vire à direita, ok? Aqui é uma instrução de como chegar em algum lugar. Então, a gente usa imperativos tanto para alertar uma pessoa, quanto para dar instrução de como chegar, ok? So, let's check the answers. Good. All right. Now, people, the next part, a segunda parte dessa unidade, que nós vimos em termos de grammar, fala sobre there is ou there are. Então, nós já sabemos, o there is eu uso para a afirmativa no singular. There is, ok? There is a cup here, cup of coffee. There is. O there are eu vou usar para plural. Afirmativa, plural. Let's see. There are some books in the classroom. There are some books in the classroom. Então, there is e there are, a gente usa para dizer que tem alguma coisa em algum lugar. Tem isso, tem aquilo, ok? Na negativa, there isn't ou there aren't, ok? Vamos ver a número 1. Aqui a gente tem uma afirmação ou uma negativa, porque não é pergunta, né? Pelo visto, nenhuma dessas aqui é pergunta. Então, a gente vai ter afirmativas ou negativas. Então, olha lá. Any tall buildings in a small town. Aqui está no singular ou no plural? Plural. Então, agora a gente tem que decidir se é afirmativa ou negativa. Olha essa palavrinha aqui. Any. Essa palavrinha, ela denota negativa ou pergunta. Ela não é usada na afirmativa.
Então, aqui de cara, ele está dizendo para mim que não é afirmativa. Ok? É uma dica para vocês. Então, apareceu a palavra any, ela vai ser ou uma negativa ou uma pergunta. Ok? Como nesse exercício nós não temos pergunta, então qual seria a opção aqui? Aren't. Ok? Alright? Então, there aren't any tall buildings in a small town. Não tem, é isso que a gente está dizendo, não tem nenhum prédio alto em uma cidade pequena. Okay? Essa frase que eles estão passando para nós. There aren't any tall buildings in a small town. Now, people, façam as outras da 2 até a 5 e aí a gente corrige. Tentem fazer sozinhos, ok? Ok, people, finished? Yes? Conseguiram fazer alguma coisa? Let me see. Ah, ok, very good. Yes, great. Yes? Ok. Seguimos. Be careful. Cuidado que tem algumas frases aí. What happened? Oh my God, o que aconteceu aqui? Faltou lápis? Ah, tem um lápis aí. Ah, ok. Cuidado que pode ter alguma frase aqui que, se nós colocarmos na afirmativa, ele vai ficar meio esquisito. Apesar de gramaticalmente ser correto, a frase não faz muito sentido. Vamos ver. Let's take a look. Number 2, guys. There are, okay, affirmative. There are planes at an airport. É afirmativa e é plural. Então, there are. Now, number 3. There. Então, a maioria colocou there is. Só que não é there is. Por quê? A bedroom é um quarto, ok? Tá no singular, tá no singular. Então, por que que não faz sentido eu dizer there is a bedroom in a train station? Porque eu estou dizendo que aqui, olha, tem um quarto na estação de trem. É comum? Não. Imagina uma estação de trem com um quarto. Né? O pessoal quer dormir lá, tudo, né? Perdeu o trem, vou ficar aqui mesmo, aí amanhã já estou aqui no trabalho.
durmo nesse quarto aqui, não preciso pegar o trem e já amanheço aqui. Então, não tem um bedroom. Não tem. Então, a melhor opção aqui é isn't. Ok, guys? Essa é uma pegadinha que pode acontecer. Na prova, eu não vou dizer que tem uma pegadinha assim, não. Isso é mais no livro de vocês, ok? Na prova, as coisas são mais claras, tá? Então, there isn't a bedroom in a train station. Number 4, there. Negativa, a gente tem plural e a gente tem a palavra any. Como não é pergunta, então é negativa. Então, there aren't any cars in a bank. E faz sentido, né? Faz sentido. Isso, very good, Rebecca. There aren't. Não tem nenhum carro em um banco. Né? Ainda não fizeram um cofre para guardar carro. Ainda não deu para tanto, né? Number 5. There are, okay, there are bathrooms in a hotel. Então, aqui sim, tem banheiros em um hotel. Ok? There are bathrooms in a hotel. Now, checking the answers. Everything okay. All right? Então, só prestar atenção direitinho para ver se a frase não é um absurdo, né? Uma coisa assim fora do comum. Number 5. Use the prompt to write yes, no questions. Então, use as dicas para escrever perguntas cuja resposta é sim ou não. Então, perguntas que vão ter como resposta sim ou não, começam com o verbo. Então, aqui na primeira, a gente tem um modelo. Olha, como é singular, a gente vai fazer is there. Lembra? A gente tem aqui, deixa eu tentar fazer uma revisão com vocês rapidinha, só para vocês verem aqui como é a pergunta usando there is e there are. Ok? Então, essas aqui a gente vai usar para afirmativa, ok? Na negativa, there isn't, there aren't. Então, a gente tem aqui negativa. A primeira aqui, affirmative. Afirmativa, negativa, ok? E a pergunta, is there? Para nós, que somos aprendizes da língua, a gente tem mais facilidade em fazer afirmativa e negativa do que a pergunta. A pergunta é esquisita, porque a gente tem que inverter a posição. Isso para nós, em português, não é comum, né? Você tem que inverter a posição do verbo. Mas é assim que funciona. Então, is there é para pergunta no singular e are there é a pergunta no plural. Então, vou colocar aqui o quezinho de questions, ok? E um ponto de interrogação aqui para vocês conseguirem visualizar. Ok? Então, aqui a gente tem um resuminho, olha. There is, there are. Affirmative. There isn't, there aren't. Negative. Is there? Ou are there? O que vai diferenciar é se o local ou o objeto que eu estou perguntando estiver no singular ou no plural. Aí eu vou saber qual pergunta eu vou utilizar. Ok? All right, people? Desses todos aqui, o único que eu consigo reduzir, caso vocês queiram fazer a forma reduzida, o único que eu posso reduzir é esse primeiro aqui, o there is.
Então, a gente pode juntar os dois, aí tira a vogal e coloca o apóstrofo. Aí pode fazer there's. O there's é uma redução do there is. Ah, teacher, mas eu posso usar o there is separadinho? Pode, não tem problema nenhum. Ok? Pode usar. Se você não quiser reduzir, beleza. Esse daqui, de todos esses aqui, é o que a gente mais reduz, é esse. Os outros não. Ok? A gente reduz de fato. Então, fora isso, a gente pode usar ele normal. There is. Ok, guys? Os outros não. Ok. Então, agora, vimos como faz a pergunta. Então, vamos lá. Como a pergunta é para responder sim ou não, então tem que começar justamente pelo verbo. Então, aqui a gente está perguntando: Is there a park anywhere? Aí é só colocar a frase na ordem. Aqui eu estou perguntando: tem um parque em algum lugar? Anywhere, se for na pergunta, significa em algum lugar. Se for na resposta, é negativa, né? Aí vai significar em nenhum lugar. Então, ele tem dois significados. Um na interrogativa e outro significado para uma frase negativa, ok? Voltando. Numa frase interrogativa como essa, ele significa em algum lugar. Na frase negativa, ele significa em nenhum lugar. Então, N, como nós já vimos, essa palavrinha aqui, a gente só pode utilizar em perguntas ou negativas. E juntamente com ele, a gente pode colocar esses pronomes interrogativos e aí fica pronomes aqui indefinidos. Então, fica anywhere, anybody, anyone. A gente tem vários desdobramentos que nós podemos utilizar com a palavrinha N, mas a regra é a mesma. Só pode usar para negativa ou interrogativa, ok? Nunca na afirmativa. Então, aqui é uma pergunta, pode usar. Então, is there a park anywhere? Tem um parque em algum lugar? Ok? Agora, aqui a gente está vendo aqui o N e a gente tem que fazer pergunta. Não pode ser negativa. Ele quer pergunta. Questions. Então, vamos lá. Como fica aqui good restaurants? Está no plural. Are there? Are there. Muito bem. A gente vai mudar o verbo, porque agora a gente está falando sobre uma coisa que está no plural. Ok? Então, are there. Pronto. Aí agora a gente coloca o resto. Any good restaurants near the beach. Na sequência. Okay? E aqui o question mark. Are there any good restaurants near the beach? Are there any good restaurants near the beach? Então, tem algum restaurante bom perto da praia? Ok? Ok. Now, number 3. Novamente, uma pergunta. A question. E aqui a gente está falando de a nice café. Então, singular, né? Aqui está falando de um bom café, no caso, cafeteria, né? Então, uma boa cafeteria, um bom lugar para tomar um café. Nice significa bom, significa legal, pode ser legal também, ok? Então, você pode falar que uma pessoa é nice. Oh, she is nice. Ela é legal. He is nice. E também pode falar que um lugar é nice.
se o lugar é bom, ok? Então, aqui é singular. Como fica a pergunta? Is there? Singular, a gente vai mudar aqui para is there, ok? Aí agora vem o objeto que nós estamos falando ou o lugar que nós estamos falando. Então, a nice café. Sorry, guys. E aí o complemento. In the town center. Town center significa centro da cidade. É uma outra forma de falar centro da cidade. Existem outras formas também. Uma delas é town center. Não é muito comum. Para falar a verdade, a forma mais comum de falar centro da cidade é, quem sabe? Downtown. Yes. Very good. Downtown. Okay? All right. So, is there a nice café in the town center? Então, eu estou perguntando aqui se tem uma boa cafeteria no centro da cidade. Estou perguntando, né? Tem uma boa cafeteria no centro da cidade? Number 4. Interesting museums. Museus interessantes. Então, tá no plural, né? Como fica a pergunta? Ok. Very good. Are there... Aí a gente vai colocar as palavrinhas que tem lá. Any interesting museums in the city? Então, aqui a gente está perguntando se tem algum museu interessante na cidade. Okay? Are there any interesting museums in the city? Are there any interesting museums in the city? Okay. Now, number 5. A bank. Está no singular ou no plural? Singular. A bank. Singular. Um banco, né? Então, como fica a pergunta? Is there? Essa pergunta que nós estamos fazendo nesse exercício, ele está simplesmente praticando a estrutura tem alguma coisa em algum lugar. Por isso que nós estamos usando is there ou are there. Porque nós estamos perguntando em todas as situações aqui se tem alguma coisa em algum lugar. É isso que nós estamos praticando. Tem um café não sei aonde? Tem museus legais aqui? Tem restaurante bom perto da praia? Tem não sei o que lá? Tem. O que tem? Né? Então, é isso que a gente está praticando. Por isso que as perguntas começam com is there ou are there. Ok? Então, aqui a pergunta é sobre um banco. Tem um banco perto daqui? Ó, is there a bank near here? Ok? Okay. Is there a bank near here? Number 6. A cheap hotel. Quem sabe o que significa a palavra cheap? Very good. Barato. Cheap é o oposto de expensive. Ok? Expensive é caro. Cheap, barato. Então, aqui é a cheap hotel. Então, um hotel barato. Então, fica como? Is there or are there? Is there. Ok. E aí é só a gente colocar as outras palavras na ordem. Is there a cheap hotel near the train station? A pergunta é: tem um hotel barato
perto da estação de trem? Is there a cheap hotel near the train station? Ok? Então, não vão esquecer a estrutura para perguntar se tem alguma coisa em algum lugar, usando is there para singular ou are there para plural. Ok? Checking the answers. Everything correct. All right. Então, nessa lição, na lição número 3, ou na unidade 3, nós vimos sobre lugares, o que podemos encontrar nesses lugares, vimos prepositions, que são as preposições, para localizar onde ficam as coisas, vimos na gramática o imperativo, para alertar as pessoas sobre lugares, ou para instruir alguém para chegar em algum lugar. Vá à direita, vire à esquerda, vá reto, ou vá em frente. Vimos também aqui como dizer que tem coisas em algum lugar. Tem um mercado, tem um prédio, tem um banco, usando there is ou there are. Na negativa, there isn't or there aren't. E, finalmente, vimos a interrogativa, usando is there ou are there, dependendo se for singular ou plural, ok? All right, people. Alguma pergunta sobre essa lição? No? Is everything okay? Good. Então, let's see. Do we have time? 10:18. Yes, we do. Então, voltando aqui para a nossa página no Google Classroom, a gente viu essa última aqui, a unidade 3. Olha lá, ok? There is, there are, places in a town. Vimos também nessa lição os nomes próprios. Então, essa parte aqui, muito importante, tem um exercício na prova sobre nomes próprios. Essas outras aqui nós vimos. Prepositions of place, imperatives, commands, né? São imperativos ou alertas que a gente dá para as pessoas. Yes, no questions with there is and there are. Vimos também rooms in a house, que são cômodos em uma casa ou quartos em uma casa, e dando instruções. Então, só ficou faltando aqui a gente ver os nomes próprios e rooms in a house. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se a gente colocou, se eu não me engano, aqui a gente tem um exercício sobre isso. Então, deixa eu abrir para vocês aqui. É uma revisãozinha que vocês vão fazer, mas no formato, não nesse formato. Esse formato que está aqui é um formato PDF. Vocês vão fazer no formato Google Forms, que é o eletrônico. Eu vou passar o link para vocês na aula que vem e a gente vai fazer esse simuladinho, ok? Estão vendo um trabalhinho verde? Então, nesse trabalhinho, a gente vai fazer o simulado da prova, só que ele vai estar no formato que tem que ser, no formato Google Forms, ok? Então, só vou mostrar para vocês aqui onde tem a parte sobre os nomes próprios. Vamos dar uma olhadinha lá. Ok. Então, deixa eu tentar aumentar aqui. Ok. Então, aqui a gente tem correct 5 mistakes in this profile. Então, ele vai dar um texto para vocês, como esse aqui, textinho pequeno, e vai pedir para vocês corrigirem 5 erros que tem nesse texto. Obviamente, nesse texto vai ter erros de nome próprio, que não vai estar com a letra maiúscula, e também pode ter erro de verbo. O verbo não está usado corretamente. Vamos olhar então aqui juntos. The first one. My name is Rose. Tá correta essa frase? Qual o problema? Ah, muito bem. A gente tem aqui
o nomezinho que tem que estar em letra maiúscula. Então, esse Rzinho aqui já está errado. Aí, na resposta, vocês vão inserir, aqui não dá para inserir, na resposta vocês vão colocar somente a palavra rose com a letra maiúscula. R-O-S-E, rose, ok? Que é o primeiro erro. Aí a segunda parte. I am from Argentina. Tá errado. Qual é o problema? Exatamente. Argentina não está com a letra maiúscula. Então, na sua resposta, você vai colocar uma vírgula para separar as palavras e vai escrever Argentina com a letra maiúscula. Ok? Perfeito. I live in Buenos Aires. Tem algum problema? Observem bem. Tem algum problema aqui no nome da cidade? Ah, a segunda parte aqui está errada. Está com letra minúscula, então não pode. É um nome de lugar? Tem que ser letra maiúscula. Então, você vai colocar depois da vírgula lá a palavra Aires. Ou pode escrever Buenos Aires com letra maiúscula também dá, ok? There are a great plaza in my city. Tá correta essa frase? Não. Não. Qual é o problema? Então, aqui a pergunta para ser are there? Não, não é pergunta, mas ela tá errada. Ela tem um problema sim, só que ela não é pergunta. Qual é o problema dela? What? O are. Exatamente. Qual verbo deveria ser aqui? Perfeito. Aqui a gente está falando que tem uma praça ótima na minha cidade. A palavra que está aqui, mesmo que vocês não consigam traduzir a palavra que estiver, você vai ver que não está no plural. Está no singular. Ok? Então, se é singular, eu não posso usar there are. Eu tenho que usar there is. Então, aí você vai colocar depois da vírgula, there is. Ok? Não precisa colocar a frase toda. Pode colocar there is e pronto. O próximo. I like to visit it with my family. Ele está se referindo aqui à praça. Ele gosta de visitar a praça com a família. Então, tem algum problema nessa frase? Yes or no? No. Não tem erro aqui. I like, conjugado direitinho, eu gosto de visitá-la. Aqui está usando o pronome oblíquo, se referindo à praça. Então, eu gosto de visitá-la com minha família. Ok. I like to visit it with my family. Now, my father like soccer. Tá correta essa frase? Não. Qual é o problema aqui? Muito bem. Eu tenho que usar o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Então, o verbo na terceira pessoa do singular tem que ganhar um S. Exatamente. Então, my father likes soccer. Aí você vai colocar lá só o likes. Corretinho. E aí, vamos ver, chegamos no 5. Aqui a gente viu 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, já achamos os 5. So, he goes to the stadium every month. Nenhum problema. Então, encontramos os 5 erros e estão ali as 5 palavrinhas corrigidas e separadas com uma vírgula. É isso. Vai ter uma questão bem parecida com essa. Ok, guys? Então,
I really invite you to check the page here on Google Classroom. Eu convido vocês a olharem a nossa página no Google Classroom para vocês verem as partes mais importantes dessas 3 unidades. Então, elas estão aqui, olha, tem alguns arquivos para vocês olharem. Olha, o verbo to be, os números de 1 a 100, os países, nacionalidades, ok, guys? Os plurais irregulares, tudo direitinho, tá? E tem esse arquivo em PDF também, que vocês já podem tentar ir fazendo, porque na próxima aula nós vamos fazer esse arquivo no formato Google Forms, como nosso simulado. Alright, guys? Tem folhinhas para vocês fazerem também. E quem ainda não entrou na plataforma online, podem ir fazendo para atualizar as 3 lições. 1, 2 and 3. Aqui as folhinhas para a gente poder praticar. Ok, guys? Alright. So, let me take a final picture. Deixa eu tirar só mais uma última foto aqui. Então, hoje, o que nós aprendemos, o que nós revimos hoje? A unidade 3. Os pontos principais da unidade 3. Perfeito. Na próxima aula, a gente vai rever a 1 e a 2 e fazer o simulado. Alright, people? Ok? So, thank you so much for coming. Super obrigada por terem vindo. E lembrem que agora, abono de falta só com marcação junto à coordenação. Ok, guys? Então, evitem faltar. Quem está presente já assinou a chamada? Todo mundo assinou bonitinho? Quem não assinou? Então, por favor, quem não assinou, dá uma chegadinha aqui na frente, em cima da mesa, para vocês assinarem, ok? Quem já assinou, está liberado. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye, people. Thank you. Bye-bye, dear. Oh, Victor. Yes. Just a moment.